Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família e eu sobrevivi ao abuso emocional narcisista. Eu criei esse canal aqui no YouTube para trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional, para falar sobre a saga das ovelhas negras e falar sobre espiritualidades e coisas que eu gosto de falar. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a saga da ovelha negra parte 2, para todas as ovelhas negras que estão me assistindo entenderem um pouco mais a vida delas. Então, as ovelhas negras, em uma dinâmica tóxica e disfuncional, ela é a que recebe menos respeito. Pais, irmãos, parentes vão ignorar, diminuir, debochar da ovelha negra. Essas pessoas vão dizer mais coisas negativas, mais grosserias, mais do que palavras que a coloquem para cima e que a motivem. Quando os pais maltratam a ovelha negra, todos os irmãos se sentem no direito de fazer o mesmo. E daí eles continuam a fazer o mesmo que os pais fazem. Então a ovelha negra passa a achar que ela não pode mais confiar em ninguém naquela casa. Porque ela realmente não pode. É tiro, porrada e bomba a qualquer hora, tudo quanto é lado. E daí ela desenvolve uma hipervigilância. Pelo fato dela saber que o abuso, os maus tratos virão a qualquer momento, de qualquer lado. Então ela começa a ficar muito atenta ao que acontece à sua volta, para saber, para ter certeza que ela está segura. Então isso se reflete na vida adulta, quando ela não consegue mais confiar em ninguém. Porque na infância ninguém a defendia, ninguém a protegia. Todos só se juntavam em grupos para atacá-la. Quando os pais da ovelha negra a abusam, todos os irmãos se sentem no mesmo direito de fazê-lo. Então, as pessoas que deveriam proteger, amar e cuidar da ovelha negra são as pessoas que perpetuam e contribuem para o abuso. Então, nenhum membro daquela família protege a ovelha negra quando ela é criança. Então, os pais vão maltratá-la e humilhá-la na frente dos irmãos, vizinhos, amigos, na igreja. Então, essa família narcisista, ela dá a impressão que fazer bullying com a ovelha negra em público tá tudo bem, eles também podem fazer. Se numa dinâmica familiar normal, saudável, os irmãos mais velhos veem um irmão mais novo sendo atacado, eles vão lá e o defendem, certo? Na família da ovelha negra, não. Eles permitem que pessoas de fora abusem a ovelha negra da mesma forma que eles fazem. Então, quando eles veem a ovelha negra passando por algum perrengue, eles dão risadas, eles dão mais força. Então, quando a ovelha negra vai crescendo, ela vai entendendo um pouco mais da situação e daí ela começa a rebater, a revidar, a responder. Então, a ovelha negra é tida como uma mentirosa, como a vilã, como a ruim. Então, a ovelha negra começa a ficar emocionalmente anestesiada, porque ela recebe tanto abuso de todo mundo e de todos os lados, que ela passa a se acostumar com esse tipo de tratamento. E esse tipo de abuso que é anormal, que ela recebe, ela acha que é normal. Como eu era maltratada em casa, eu ia para casa de algum parente, eu via maus tratos lá também. Os vizinhos eram tóxicos. Então, assim, eu achei que aquilo era normal. Na época, nós não tínhamos televisão, então não tinha acesso a uma informação que viesse de fora para me abrir os olhos. Então, eu fui vivendo a minha vida toda assim. Eu achei que aquilo era normal. Até a minha fase adulta, onde eu acordei. Onde eu me mudei, eu comecei a ver outras situações, comecei a ver famílias normais, eu comecei a ter amizades, eu via que os pais delas eram amáveis, davam beijos e abraços, e eu comecei a ver que a minha família não era assim. Então eu comecei a perceber que tinham coisas erradas aí. Na verdade, eu acho que eu sempre achei que tinha coisas erradas, eu só não conseguia identificar o quê. Porque esse é um dos grandes problemas do abuso emocional. Você sabe que tem algo errado, mas você não consegue dar um nome para o abuso. Que é abuso? Porque cada vez que eu abrisse minha boca, podia esperar que vinha coisa ruim aí. Poderia vir abuso, poderia vir uma agressão física, poderia vir qualquer coisa, uma sapatada na cabeça, o que fosse. Então o problema era eu abrir a boca. Então eu não nasci muda porque eu tenho uma voz, que Deus me fez com essa voz para ela ser ouvida. Mas definitivamente o problema não era eu. Então, como o abuso vinha de todos os lados, eu comecei a pensar que eu era azarada, que eu não tinha sorte. Comecei a achar que o problema realmente era eu. Mas a minha infância realmente foi assim um inferno aqui na Terra. Então, o meu passado é repleto de pessoas ruins e tóxicas, até eu me curar do trauma. Eu passei a não ligar, eu aceitava, porque não tinha outra forma, eu tinha que encarar.
Então, como era muito frequente, parece que o cérebro não pensa, ele só reage. Então, ele vai aceitando aquilo como sendo normal. Então, foi assim que eu fui levando. Então, nós, ovelhas negras, nós desenvolvemos uma técnica de sobrevivência que é abafar o que nós sentimos. Então, isso se reflete na fase adulta, quando nós temos dificuldade de expressar o que a gente sente. Porque na nossa infância, nós éramos debochadas quando nós expressávamos as nossas emoções. Então, por esses ataques serem frequentes, as ovelhas negras, elas sentem que elas têm que ser fortes o tempo todo. Porque ela não podia chorar, ela não podia se expressar. Então, nós aprendemos a aparentar que nós somos uma rocha, que nós somos durões, pelo trauma que nós sofremos. E daí nós começamos a agir como se esses sentimentos que nós abafamos não nos incomodam, porque talvez eles não vão. Engano nosso. Então, nós começamos a pensar que se talvez nós reprimirmos esses sentimentos, talvez eles vão embora. Só que não. Porque daí a gente tem a realização de que em ordem para nós nos curarmos, nós vamos ter que lidar com todos esses sentimentos que a gente guardou ali na infância. Porque é só assim que a gente vai se libertar desse peso, desse trauma. Então, pelo fato de que nós não podíamos mostrar que o que a família narcisista faziam para nós nos machucavam e que nós também não podíamos chorar, nós começamos a nos isolar, nós começamos a nos esconder para nós podermos sermos nós mesmos. Então, nós começamos a refletir muito pelo fato de nós sermos sozinhos desde a infância, o que de fato acaba nos ajudando a curar uma parte do trauma, por todo esse trabalho introspectivo que nós somos forçados a fazer desde a infância. Porque nós não tivemos escolha, essa foi a forma que nós aprendemos a sobreviver. Pelo fato da gente não conseguir escapar da nossa família quando criança, pelo fato de que nós tivemos que nos submeter ao abuso e fazer o que eles queriam, porque nós não tínhamos para onde ir, nós éramos crianças. Então, quando nós começamos o nosso processo de cura, nós começamos a evoluir, a crescer. E como nós tivemos que ser adultos desde a infância, nós nos tornamos emocionalmente maduros desde a idade jovem. Emocionalmente inteligentes, porque ninguém é um caso perdido. Todos nós podemos melhorar sempre. Nossa infância e adolescência foi um inferno, mas pode ter certeza que agora na fase adulta, nós como vítimas, nós estamos situados em um lugar muito melhor do que aquelas pessoas que nos abusaram. Então, nunca desista, acredita em você. Mesmo que você não tenha nenhum suporte, mesmo que você não tenha ninguém ali para te ajudar. Deus é o nosso amigo. Ele é o único que foi o nosso amigo desde a nossa infância. Porque se não fosse por ele, nós nem estaríamos vivos mais de tanto abuso que nós sofremos. Então, que Deus continue abençoando a sua vida. É isso, espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouquinho da sua infância aí como ovelha negra. Muito obrigada por assistir e vejo você nos próximos vídeos. Tchau!